Oi, queridos, oi, queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrin, sempre me apresento, sempre estão chegando pessoas novas. Hoje eu quero falar de, de um fato que, na minha opinião, eu, cobrindo 28 anos de televisão, é o fato mais sórdido, nojento, asqueroso, maldoso da história da TV brasileira, da história, acho que do mundo artístico brasileiro. É aquilo que a gente chama de assassinato de reputação. Aconteceu em março de 1977. Eu era moleque, estava no primeiro ano colegial e uma coisa que viralizou, você imagina naquele tempo sem internet, e acabou praticamente com a carreira de um ótimo ator, e ele deu entrevista para o Rica Perrone no do podcast Cara a Tapa, que é do estúdio Century. Eu vou mostrar uns trechinhos, espero que não tenha problema, e a história do Mário Gomes, que por causa dessa atriz, Beth Faria, desse senhor aqui, senhor Daniel Filho, e desse outro sujeito aqui, Carlos Imperial, teve sua carreira em ascensão destruída por causa da história que muita gente ouviu falar da cenoura. Né? Tinha um jornal chamado Luta Democrática. Quem era meio que o dono desse jornal era o Carlos Imperial. O Carlos Imperial já morreu. Ele era da Globo na época, um puxa-saco do Daniel Filho. Daniel Filho seria então o grande diretor, estava também numa carreira ascendente, e naquele momento ele se tornou tipo diretor-geral de toda a dramaturgia, da parte de humor, da parte de novela, tudo, séries, e ele era casado com a Beth Faria. Só que naquele tempo, não só naquele tempo, né, a Globo era um tipo de um bacanal, ninguém era de ninguém, com exceção ali do Tarcísio Meira, Glória Menezes, depois vai ser Tony Ramos, a dona, Lidiane. Os casais mais jovens daquele tempo, a moçada ali, ninguém era de ninguém. Era um pega pra não capar, literalmente. E a Beth Faria já tinha ficado com outros atores, o Mário Gomes também tinha pegado outras, o Daniel Filho pegava todas, né. Mas pra pro forma todos eram casados ali, né, o Mário Gomes era solteiro. Só que quando o Mário e a Beth ficam, a Beth simplesmente se apaixona por ele e vice-versa. E o Daniel Filho fica furioso, que ele já estava pisando na bola com o Mário Gomes, porque ele achava o Mário Gomes muito galã. E olha aí, né? E era galã mesmo. E o Rica Perrone faz uma entrevista super legal, porque ele consegue ali, do jeito dele, né, coisas que muitos jornalistas não conseguem, que é um assunto delicado. A história é que esse sujeito aqui passa, o Carlos Imperial, é que já tinha mentido, né, um pouco antes, tinha mentido falando que o Mário Gomes tinha caído de moto da ponte Rio-Niterói, que era mentira, e daí depois fala que ele tinha dado entrada no hospital, não lembro do hospital exatamente, Hospital Fernando, Maternidade Fernando de Magalhães, com uma cenoura enfiada no ânus, e que tinham que ter tirado o tubérculo, né, do ânus dele, e isso vazou todos os rádios na época, jornais principalmente, né, óbvio, sensacionalistas, deram isso. Vamos ouvir um trechinho aqui dessa entrevista, porque é difícil. Eu achei, primeiro, o ano passado a gente até colocou o Pix do Mário Gomes, né, quando ele perdeu a casa lá, foi expulso da casa dele, perdeu, né, por dívida, e eu achei ele com uma aparência bem melhor aqui dessa vez, parece que fez uma harmonização facial, ficou boa. Então vamos dar uma olhadinha na entrevista. Deixa eu tirar até o vamos ver aqui.
Essa história ela é bem mais cabulosa, assim, né? Porque, na realidade, ele fez uma matéria que eu fui avisado falando coisas absurdas do meu pai. Meu pai havia morrido há 9 anos, apaixonado por meu pai, né? Então, aquilo fui muito ligado à família Grace. Então, ele achava que eu iria ter uma atitude agressiva, né? Então, ele fez uma matéria pesada contra meu pai, né? Mandou a Guta me avisar que vinha uma matéria pesada na amigo, porque estava saindo a matéria da Cenoura na luta democrática, que é um jornal. Essa matéria é o Carlos Imperial, tá? Que era o editorialista desse jornaleco aí. Ele fez uma matéria depois que seu pai morreu? Ele fez 9 anos depois, mas ele fez com a intenção de me atrair para uma emboscada, né? Palavra essa. Porque ele fez. Eu fui avisado da matéria em relação ao meu pai, e eu fui para a banca de jornal na quinta-feira de manhã para ver a amiga. Eu estava na capa da amiga, aborrecido, uma foto de cena que não podia na época. A reportagem era proibida de entrar no estúdio da Globo, né? A gente gravava sem. Só aquele da peruca, que era o fotógrafo oficial da Globo. E uma foto de cena que eu estou discutindo com o Francisco Coco, para linkar um sujeito assim, antissocial. Então o que ele faz? Ele faz essa matéria do meu pai, dizendo que meu pai era mula, que meu pai buscava quando a gente queria alguma coisa, era o Mário que ia buscar, que meu pai chamava Mário. Mas meu pai não fazia isso. E se fizesse também, não era pra ele falou aquilo para me provocar. Né? Ele me colocou que eu era carreirista, imagina, eu vinha de prêmio no teatro. Eu me sentia absolutamente à vontade em relação ao meu relacionamento com a... O Mário causou muito ciúme nos anos 70, porque quando ele chega, ele se torna o grande galã da Globo. Então, ele faz a mulherada suspirar, né? E aí cria muito ciúme ali dentro, porque a mulherada ali da Globo mesmo, os casados queriam ficar com ele, e ainda vai. A mulher do maior chefão da Globo ficar com ele, ainda se apaixona por ele, né? Imagina o ódio. Com a atriz, né? Porque eu estava absoluto, eu estava seguro, né? Era um sucesso enorme, aquele colarzinho branco que eu usava, era difícil ter alguém que não usasse aquilo. Então eu me apaixonei por ela e ela por mim, entendeu? E eu achei que aquilo era uma coisa justa, né? Não entendi aquilo como se eu tivesse... Mas ela era casada com ele? Ela estava com ele, mas ela estava com ele, mas naquela época havia uma espécie de liberalidade, né? Assim, total. Saía com outros também e tal, mas comigo ela colou. O problema maior foi esse, que ele não aceitou exatamente isso. Ela sair para dar uma volta, acho que ele não se incomodava, mas no caso aí, como nós nos apaixonamos, né? Então ele faz essa primeira, ele me jogou da ponte de Niterói para ver qual era a minha reação, eu fiquei quieto. Um amigo meu falou, pô, você caiu da ponte com a sua moto, não sei o que, eu falei que só tinha uma Triumph no Brasil, Trident, né? Triumph, a moto, né? Naquele tempo ele era o único que tinha essa moto. Se não me engano, depois, quando fizeram um concurso, né, sobre trilha sonora da Triumph, se não me engano, quem ganhou a trilha foi o saudoso Vander Tafo. Bom, eu sei que... Peraí, como é que é a parte da ponte de Niterói? Saiu uma notícia de você? Eu tinha o Mário Gomes com a sua moto, Triumph, não sei o quê, sofreu um acidente e caiu da ponte de Niterói, saiu na luta democrática. Mas eu não tomei nem conhecimento. O cara foi lá e falou, não, tô aqui, não tem problema nenhum, não tem problema não. E tava gravando uma semana depois. Tava gravando. Não caiu. mas veja bem, eu tava apreensivo, porque eu sabia que ele tava louco pra fazer alguma coisa. Aí veio essa matéria, eu fui ver, fiquei muito, muito abatido, né, com meu pai e tal. E a Cenoura saiu na luta democrática, mas eles trabalharam num centro espírita, eles trabalharam com panfletos dentro da própria emissora, né? Então distribuíram, fizeram uma campanha violenta dizendo que a história da Cenoura era verdadeira. Mas eu só fiquei sabendo da história da Cenoura na sexta-feira à noite, pelo Fábio Savag. Eu vim do Caxinguelê, que eu jogava até com o Ivo, né? O Ivo ia lá jogar de vez em quando. E eu vim de lá e tal, e parei no século XX, aquela padaria que tem ali em frente na Pacheco Leão ali, né? Em frente à Vênus Platinada. E o Savag, pô, sacanagem, era o seu pai. Eu falei, pô, não fala e tal, porque eu tava batidão mesmo. Sabia o que fazer, porque eu queria matar o Imperial, queria pegar um revólver, dar um monte de tiro nele. Tava o Daniel já tinha se mandado para Bariloche, né? E aí ele falou, mas essa história da Cenoura você vai processar, né? Eu falei, que história da Cenoura? Pô, tu não sabe? Pô, não. Aí eu tava na banca, que é aquela banca ali do lado, eu fui ver, eu ri, achei engraçado. Ao dar entrada na maternidade, Fernando Magalhães, entalado com uma cenoura, né? O ator, não sei o que lá, para a retirada do tuber. E eu achei aquilo, porque foi uma colocação jocosa, uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira. E não cabe o cara ir lá, pô, na manchete, desacatar o cara que criou a brincadeira, né? Ninguém ia entender que eu fui lá por causa do meu pai. Porque quase fui não, mas queriam muito que eu fosse, né? Eu sabia que eu não ia. Eu falei, não, eu sou contra a violência física, então não... Mas o Daniel achava que eu era a favor, porque eu tinha brigado com 19 anos com um cara, tinha dado um soco no cara. Porque o Mário era muito amigo, muito próximo da família Grace. Então o Carlos Imperial estava provocando, que ele era metido a valentão. E aí essa história, gente, simplesmente acabou com a carreira dele por muito tempo. Então ele virou, até o apelido dele virou Cenourinha. E aí, ó, o cara conseguiu o que ele queria, mas ele fugiu do país depois que estourou essa história. E só para vocês saberem uma coisa, né? O ódio que ele teve do Mário Gomes foi tanto, né? O senhor Daniel Filho, que sempre foi um grande diretor, né? Confissões de Adolescente, entre outros, que a Beth Faria larga dele. Não aguentou essa história, ficou indignada
No próprio 1977, algumas semanas depois dessa história, ela ficou tão furiosa de terem feito isso com ele, né? E durante anos e anos, essa história que só se descobriu que era mentira do Carlos Imperial, acho que no final dos anos 90. Então, veja, o cara ficou com essa pecha aí durante 20 anos, o cara que tinha enfiado isso num tempo que não tinha internet, gente. Então, o Mário Gomes é uma das primeiras vítimas de linchamento público, de assassinato de reputação e dentro da área de dramaturgia, por causa do ódio de um diretor que não admitiu, né, a traição de sua mulher, que depois se tornou ex-mulher imediatamente, justamente por tudo que ele fez. Mas tá de parabéns aí o Rio Perrone de tirar essa história, porque é super delicada, né, de se falar, e parabéns também para o Mário Gomes ter superado isso. É uma pena, né, só que tenha acontecido com ele e tenha sido subaproveitado aí durante décadas, né. E enquanto o cara que fez isso com ele se tornou multimilionário, né, mas também é talentoso, né, mas caráter é caráter. Gente, de segunda a sexta, eu já falei que temos um jornal fabuloso aqui, o Jornal dos Feltrinos, Jornal dos Coices. É verdade. Segunda a sexta, 10 horas da manhã, pontualmente, aqui temos o jornal onde você pode desopilar seu fígado, aliviar sua bile, né, desabafar contra as maldades do país. Não adianta nada, né? Mas tudo bem. Obrigado, queridos. Quem quiser apoiar o jornalismo independente, tem aí o Apoie-se. Você pode fazer uma colaboração por mês, ou também pode simplesmente se inscrever no canal, ou dar o joinha, ou apenas assistir, ou ir para outro canal. Olha aí, tem o Century Studio, tem tantos outros canais fofos. Passem bem.